Gente do céu, tô de volta, que coisa boa, meu Deus! De volta aqui nesse Instagram da Celebre. Pra falar assim, sobre mais assuntos que todos vocês me pediram, mandaram aqui não só do Instagram da Celebre, mas até no meu pessoal, me pedem assuntos pra eu poder fazer vídeo, pra cerimonialistas e tal. E o primeiro, de agora, desse momento, será sobre elopement wedding. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu realmente trouxe esse conceito para o Brasil com bastante força entre 2014 e 2015, porque eu tive uma procura de dois noivos, eu não conhecia o conceito, sendo bem sincera, e aí um casal de noivos me procuraram pra fazer esse elopement wedding pra eles, e aí depois eu conto um pouco dessa história, mas pra começar, eu quero explicar um pouco o que é o elopement, né? Então, essa palavra em inglês tão difícil, né? Porque elopement, wedding, wedding, casamento, elopement vem da palavra elope, de fuga, em inglês ou português, onde na época o conceito vem onde os casais fogem da família, casam e voltam casados. Isso de 1000 anos atrás, onde as mulheres elas eram obrigadas a casar com homens que não queriam, e daí elas fugiam, casavam com quem elas queriam, e daí voltavam já casadas e não tinha mais o que fazer. Nossa, mulheres desde sempre, né? Lutando pelos seus direitos. E aí, em 2009, mais ou menos, não sei exatamente o ano exato, mas essa moda voltou com tudo na Europa e depois nos Estados Unidos, onde os casais optaram por viajar e se casar nessa viagem, e aí voltava já casado, sem contar pra família nem nada, como se fosse uma surpresa mesmo. E aí, voltando então à fita, isso aconteceu, Europa, Estados Unidos e tal, e aí em 2014 ou 2015, não lembro direito, esse casal me procurou, a Cássia e o Vinícius. Eles me procuraram pra fazer 4 casamentos pra eles. Ou seja, um casal só e 4 casamentos. E aí eu fui pesquisar um pouco o que era esse elopement, o que era isso, né? Que conceito era esse. Então eu fui bem a fundo nesse conceito pra entender exatamente o que a gente poderia fazer pra eles. E aí então, a gente fez um casamento aqui no Brasil para 17 pessoas, onde tinham os pais, os irmãos e os agregados. Eles casaram e depois eles fizeram uma viagem, e aí nessa viagem eles casaram em alguns lugares, que foi no Japão, depois na Índia, que foi acho que o maior desafio de toda a minha vida, e depois em Bali, na Indonésia. Eles também queriam casar nas Maldivas, mas aí, como eles queriam algo muito local, as Maldivas era mais pra inglês ver, assim, mais pra gringo ver, então não tinha muito a questão da parte local mesmo de lá. Aí a gente resolveu abortar a missão e ficamos com esses 3 lugares fora do Brasil, e depois, primeiro se casando aqui no Brasil mesmo. Isso porque o noivo Vinícius era muito tímido e tal, então ele falou, puxa, como eu não consigo fazer um casamento aqui, e a Cássia quer casar e tal, a gente vai fazer dessa maneira. Foi a forma que eles encontraram pra fazer um casamento gostoso e tal, e que os dois pudessem estar felizes. Legal, e aí eu comecei a pesquisar, fiz esse casamento deles, e aí eu resolvi criar como se fosse uma experiência completa, que eu não gosto de chamar de pacote, a gente chama de experiência completa, para o casamento a 2. Ou seja, elopement wedding, em português, a gente chama de casamento a 2. E aí você pode dizer, Roberta, mas por que, né? Precisa de uma assessora, um cerimonialista para isso? Olha, gente, tudo é uma questão de mindset, e eu acho que a mudança de mindset ela começa aqui dentro, por nós mesmos. Se nós, cerimonialistas, continuarmos dizendo que não precisa de cerimonialista, os noivos também vão acreditar nisso, não é mesmo? Agora, a partir do momento que a gente mostra como o nosso trabalho é necessário, e eu realmente acredito nisso, e eu vou mostrar pra vocês como a gente pode, como você pode criar aí pra você esse tipo de serviço e se diferenciar também, para que tipo de noivo oferecer e como fazer isso. Então, eu resolvi criar esse pacote, essa experiência completa, acho que foi no final de 2015, alguma coisa assim. O que eu fiz? Eu peguei fornecedores, eu entendi o conceito, primeiro de tudo, que era algo que só bastava, porque se a gente for pensar na questão do casamento, só basta os noivos, né? Se tiver o noivo e a noiva, ou o casal, noivo e noivo, noivo e noiva, se só tiver o casal e alguém ali pra celebrar, ele acontece, né? Então, é meio que isso, é o celebrar o amor daquelas 2 pessoas unicamente entre eles.
É claro que aqui no Brasil, eu estudei também bastante o público antes de começar essa proposta. Eu vi que a gente precisa muito, né, de ter os nossos pais perto, a nossa família perto. A gente gosta disso, é importante para nós isso. E então, por isso, eu criei essa experiência completa, onde agrega até 15 ou 20 pessoas no máximo dentro desse pacote, né? Digamos assim. Então, eu, além de desenvolver para desenvolver esse pacote, eu escolhi fornecedores específicos. Por quê? O conceito é único e puramente o amor entre aquelas duas pessoas. Nada de ostentação ou qualquer outra coisa. Então, as pessoas que estarão ali trabalhando naquele dia, muito mais do que nos outros casamentos, nos casamentos grandes e tal, que a gente também tem essa relevância, essa importância. Num casamento a dois, que seja só as duas pessoas ou até 15 pessoas convidados, a gente tem uma relevância muito maior, porque talvez a nossa energia sejam as únicas energias que estejam emanando ali naquele dia. E nós, fornecedores, precisamos entender muito o conceito disso, né, do casamento a dois e realmente acreditar nisso. E aí eu escolhi essas pessoas para fazer esse casamento, para participar dessa experiência, desses fornecedores, para poder oferecer algo bem específico para os nossos noivos. Claro, ele me dá menos trabalho. 2, porque eu já tenho os fornecedores praticamente escolhidos. Claro que não tem uma opção, tem algumas opções de cada um dos itens. Mas isso acaba deixando os noivos, claro, deixando eles escolherem, mas ao mesmo tempo são pessoas que você sabe, que você acredita, que você entende, conhece o trabalho e que você sabe que entende o conceito. E isso é muito bom a gente deixar muito claro, né, para essas pessoas. A partir daí, você escolheu os fornecedores todos. Quem são esses fornecedores, Roberta? Quais são esses itens? Bom, cabelo e maquiagem para noiva, o espaço onde isso vai acontecer, se não for na praia, se for no campo, ou se for na cidade, aonde que é que isso vai acontecer, foto, vídeo, o celebrante, música para cerimônia, decoração e nós, assessores, cerimonialistas, né? Obviamente. É claro que existem outras coisas que envolvem aí o casamento a dois. Às vezes, os noivos querem ter um bolo, uma mesa de doces, ou tem a questão do vestido, traje do noivo. E aí tem outros tipos, né? Outras coisas que você pode ir incrementando, mas acho que esse é o core que você precisa ter dentro da sua experiência completa. E aí você pergunta, Roberta, mas como assim, né? Existe tanto esse conceito, como que é a procura dos noivos para isso? A procura é muito grande, muito grande. Se a gente for ver a quantidade de gente, se eu for te falar a quantidade de pessoas, eu não tenho esse dado agora, que baixa o nosso orçamento para casamento a dois é enorme, é gigantesco. As pessoas que acessam a nossa página do blog para ver e entender sobre casamento a dois é muito grande, muito alta. Só que com o tempo, depois que eu construí essa experiência, vocês podem observar quem me segue e tal, ver que eu não faço tanto casamento a dois. Não é uma coisa louca que eu faço, toda semana tem um. Não. Por quê? Eu entendi depois de um tempo, depois de estudar muito, que tipo de noiva e noivo que faz isso, eu entendi que eles não viam tanto pelo conceito do amor e tal, e ter só aquelas pessoas. Porque, querendo ou não, no fundo, nós brasileiros, a gente quer mesmo fazer um festão com um monte de gente, comemorar com aquele monte de gente junto. Esse é o real desejo. Só que as pessoas acabam fazendo o casamento a dois porque eles não abrem mão da excelência, ou seja, lembrando, né, aqueles fornecedores que você escolher, eles têm que ser muito bons, muito tops mesmo. Então, eles não abrem mão da excelência do serviço, ou seja, fazem questão de contratar a casa de dois, por exemplo, mas que se eles fossem fazer um casamento grande, eles não conseguiriam fazer com esse nível de excelência que eles esperam. Ou seja, no final, é muito a questão do custo-benefício mesmo. Então, eles pensam muito no financeiro versus o nível que eles vão conseguir ter e entregar e ter esse casamento realmente, em termos de serviço, de excelência, de atendimento, não só na parte técnica, mas na parte do sentimento também, que vocês sabem que eu falo bastante sobre isso. Então, eu observei que esse é o tipo de noivo e noiva, é por isso que eles querem, por isso que eles procuram, por isso que eles fecham o casamento a dois. Mas, na verdade, a grande maioria que procura e que busca isso é 100% por questões financeiras, porque acham que vão gastar, sei lá, 3 mil reais, 4 mil reais num casamento a dois, e essa não é a verdade.
A verdade é que quando a gente envolve, aqui só aqui eu falei 6 fornecedores, né? 6 tipos de profissionais trabalhando ali no dia do casamento. Quando a gente envolve essa quantidade de profissional com nível de excelência alto, obviamente que isso não vai custar 5 mil reais, né? Ou 3 mil reais. Não sei, eu tô falando baseado em cima do que eu montei, do que eu criei, tá bom? E você precisa criar o seu. Então, as pessoas acabam achando que vão gastar uma coisa e que no fim gastam outra. Que o pacote de casamento a dois, ou da experiência completa, ele custa a partir de 30, 35 mil reais. Então, as pessoas acham, nossa, mas 35 mil reais eu poderia fazer um casamento para, sei lá, 100 pessoas e tal. Sim, você pode, mas não com essa referência que esses noivos que fecham o casamento a dois têm. Então, tudo é uma questão de referência, tudo é uma questão de o que os noivos buscam e o que eles procuram. Então, com base na minha experiência e com base naquilo que eu implementei e naquilo que eu fiz e nas minhas pesquisas para o meu público, essa é a realidade. Para você aí, para você começar, eu acho que você já tem meio caminho andado para entender por que as pessoas buscam, quantas pessoas buscam e quais são essas pessoas que vão realmente fechar esse tipo de conceito e esse tipo de evento. Agora, só pra gente finalizar, a gente já falou o que é, a gente já falou que tipo de noiva, a gente já falou mais ou menos como fazer, certo? Então, primeiro, escalar os fornecedores que vão trabalhar junto contigo e tal, e você ter um lance mínimo de valor, porque a primeira coisa que a pessoa vai te procurar, a primeira coisa que a pessoa vai te perguntar quando te procurar sobre casamento a dois é falar quanto custa. Você, obviamente, não vai responder, custa tanto. Você vai falar, não sei. A média é sempre a partir de tanto, em cima daquela experiência completa que você criou, tá bom? E aí, se a pessoa tiver realmente interesse, você vai mais a fundo nisso, para você também não gastar tanto tempo em algum cliente que talvez não seja o potencial, né? Então você gasta tempo à toa. E aí o último ponto seria para falar sobre aonde entra a assessoria, né? Por que o cerimonialista é tão importante? Uma vez eu ouvi dizer outros cerimonialistas falando, porque, imagina, casamento a dois, a pessoa vai lá no hotel, o hotel resolve e tal. Sim, se a pessoa quer casar num hotel no Caribe e não precisa de tanta, não sei, estrutura, ou não precisa de, apoio mesmo para contratação de outros fornecedores, ou até mesmo no dia do casamento, tudo bem. A gente não pode ser injusto com a pessoa e falar, sim, você vai precisar de mim, quando na verdade você não vai. Mas, dentro dos casamento a dois que eu fiz até hoje, nenhum foi no hotel no Caribe. Todos eles foram no Brasil. Fora esses outros que foram, um na Índia, em Bali, né, na Indonésia, e outro no Japão. Ou seja, essas pessoas que casam nos hotéis e tal, elas já não procuram a gente, anyway. Então, se a pessoa te procura, é porque realmente ela acredita e realmente ela precisa de você. E por que ela precisa de nós? Porque a gente não vai só trazer os fornecedores, a gente criou a experiência completa, a gente vai trazer toda essa questão sentimental para dentro dessa experiência, a gente tem os nossos contatos, a gente vai analisar os contratos de todos esses fornecedores, que só aqui que eu falei são 6, fora quando você faz casamentos para 15, 20 pessoas, onde tem buffet envolvido, às vezes até mais decoração, ou a mesa de doces, um bolo e tal, então são mais outros fornecedores envolvidos ainda, para eles gerenciarem. Então, sim, eles precisam da assessoria, é o mesmo ponto de um casamento. E lá no dia, inclusive, eu vou com 3 pessoas, vou eu e mais 2. Por quê? Enquanto um solta o noivo, ou tá com os convidados, outro tá lá com os padrinhos, outro tá com a música da cerimônia. Então, é importante a gente estar lá no dia do casamento para gerenciar esse dia também. Não é simplesmente lá dos fornecedores, aí eles se viram. Não, precisa de alguém para orquestrar ali também no dia do casamento. Não claro que é muito mais simples, por isso a gente cobra bem mais barato, você precisa ter um preço específico para esse tipo de serviço. E o último... Eu falei que o outro era o último, mas não era. Essa última dica é você estabelecer datas específicas durante a semana, por exemplo. O que eu faço eu só faço casamento a dois de segunda a quinta. Ponto final. Então, sexta, sábado e domingo fica para os outros casamentos grandes. Logo, eu não tenho oportunidade de fazer um casamento para 300 pessoas, 400 pessoas, sei lá, 200 que seja, de segunda a quinta, né? A grande maioria das pessoas não querem isso é muito raro acontecer. Então eu tenho esses 4 dias aí na semana livres para poder fazer outro tipo de evento, como eu, Roberta, que casa de 2. A gente só faz eventos relacionados ao amor entre 2 pessoas, que seja casamento ou bodas.
Então a gente fica durante a semana livre, por exemplo. A gente não tem um evento corporativo, é isso que eu quero dizer. Livres entre aspas, né, gente? Vocês entenderam. Ou seja, a gente tem o dia livre para poder fazer algum casamento. Então eu especifico isso e deixo isso muito claro nesse pacote, nessa experiência. De segunda a quinta é quando ela pode acontecer. Se for acontecer num sábado, cara, desculpa, eu vou ter que cobrar o mesmo valor de um casamento. E é isso. E aí você tem que ser muito sincero também e falar pros noivos, não vale a pena. Poxa, não vale a pena. É melhor você fazer de segunda a quinta, sabe? Então a gente tem que ser também muito claro e muito aberto, se não enganar as pessoas e dizer sempre a verdade para os nossos clientes. E fazer com que esses fornecedores também entendam a mesma coisa. Então, de segunda a quinta-feira, com certeza os fornecedores vão cobrar muito mais barato do que eles cobrariam. Um casamento de 20 pessoas dá muito menos foto, muito menos trabalho para tratar as fotos, né? Daqui a 2 dias já entrega e pronto. Não dá 1 milhão de fotos para tratar. A mesma coisa o vídeo, não tem tanta imagem para editar, não tem tanta coisa. É uma cerimônia e um jantar. Ou então quando é só o casal, é só uma cerimônia. Então é muito mais simples o trabalho. Então isso a gente pode sim falar com os nossos fornecedores, os nossos parceiros e fazer com que eles tenham sim um preço especial para esse tipo de casamento. Eu acho que é isso. Eu expliquei, então, o que é Elopement Wedding, mais conhecido como casamento a dois aqui no Brasil. Eu expliquei que tipo de público, então, o que eles querem, como eles buscam, o que eles buscam. E quais são essas mesmas pessoas que fecham e que têm interesse real nisso. E como você faz para passar o seu valor, né? O que mais? A questão da importância da assessoria. Então, a gente também tem que ter isso bem claro para nós e ser sempre muito honesto com os nossos clientes. Selecionar os fornecedores e ter um preço especial para esse tipo de pacote e de experiência. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre Elopement Wedding, sobre casamento a dois, deixem aqui suas dúvidas. Eu vou responder no meu tempo, mas eu juro que eu vou responder todo mundo. E qualquer outra ideia, mais ideias de assuntos e tal, e que vocês tenham dúvida e que vocês queiram saber, que vocês queiram que eu fale aqui, só deixar aí no comentário também, ou então mandar um inbox aí pra... Um direct, né, gente? Inbox tá passado. Um direct aí pra Celebre, ou pra mim lá no Casa de Dois, ou no Casa de Dois Escola, ou no Rocanuto, onde você quiser. Envia pra gente e a gente vai selecionando aqui pra eu poder falar. E vocês viram que eu falo pra caramba, né? Já temos aqui 17 minutos, oh meu Deus. Beijo, tchau.